passa na cabeça de um pai para transformar o próprio filho em instrumento de vingança? Essa não é apenas mais uma notícia policial. É uma história que choca, revolta e faz muita gente perder o fôlego. Existem notícias que a gente lê e precisa parar por alguns segundos. Não por falta de palavras, mas porque elas parecem insuficientes. Hoje eu vou contar uma história que causa revolta, tristeza e uma pergunta que ecoa até agora. Como um pai pode tirar a vida do próprio filho? Uma criança de apenas 4 anos. Um pai. Uma decisão que não tem volta. Esse caso aconteceu em Manaus, no Amazonas, e chocou o Brasil inteiro. Esse não é um vídeo fácil, mas é um vídeo necessário. Hoje eu vou contar o caso que abalou Manaus e comoveu o Brasil. A morte de uma criança de apenas 4 anos dentro da própria casa. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, respire fundo. Essa história precisa ser contada. Manaus, uma das maiores cidades do país, acostumada a desafios sociais, mas também marcada por histórias de famílias que lutam todos os dias para sobreviver. Foi nesse cenário que uma tragédia familiar se transformou em um dos crimes mais chocantes dos últimos tempos. O pai e a mãe da criança tinham um relacionamento conturbado, marcado por conflitos, discussões e, segundo relatos, um histórico de desentendimentos constantes. Como em muitos casos, o problema começou entre adultos, mas quem pagou o preço foi quem menos poderia. O crime aconteceu em Manaus, no Amazonas, e rapidamente ganhou repercussão nacional. Segundo as investigações, o pai da criança teria cometido o ato após conflitos com a mãe do menino. O relacionamento já estava marcado por brigas, tensão e um clima de instabilidade. O que era um conflito entre adultos acabou tendo a consequência mais cruel possível. O casal já não vivia em harmonia. Havia conflitos envolvendo separação, guarda da criança e brigas frequentes. Pessoas próximas relataram que o clima era tenso. Discussões constantes, um ambiente emocionalmente instável, e a criança de apenas 4 anos estava no meio desse conflito sem entender o que acontecia ao seu redor. E aqui é importante dizer algo. Criança nunca é extensão da briga dos pais. Criança não é moeda de troca. Criança é responsabilidade. Naquele dia, o pai estava sozinho com o filho dentro da residência. Horas depois, a criança foi encontrada sem vida. A cena chocou familiares, vizinhos e até policiais experientes. Nada poderia justificar o que aconteceu. Nenhuma discussão, nenhuma raiva, nenhum conflito. No dia do crime, o pai ficou responsável por cuidar do filho. Nada, naquele momento, indicava que aquela seria a última vez que a criança estaria viva. Segundo as investigações, havia um forte abalo emocional envolvido, agravado por conflitos recentes com a mãe do menino. O que era raiva, frustração e sentimento de vingança acabou ultrapassando qualquer limite humano. E então, o pior aconteceu. A criança foi encontrada sem vida dentro da residência. A cena causou choque até mesmo em policiais experientes. Não existe explicação aceitável, não existe justificativa. Aquele momento marcou o fim de uma vida que estava apenas começando. Após o crime, o homem tentou fugir, mas foi localizado e preso pelas autoridades. Ele agora responde criminalmente, enquanto a polícia trabalha para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do caso. A mãe da criança recebeu apoio psicológico e o caso segue sob responsabilidade da justiça. Após o ocorrido, a tentativa de fuga reforçou a gravidade do crime e a consciência do que ele havia feito. A polícia iniciou buscas imediatas. Horas depois, ele foi localizado e preso. Durante o depoimento, ele confessou o crime, afirmando que o ato teria sido motivado por vingança contra a mãe da criança. Ouvir isso revolta, né? Porque vingança nunca pode envolver uma vida inocente. Aliás, vingança não deve acontecer. Esse não é só um caso policial, é um alerta sobre violência familiar, sobre conflitos que saem do controle e principalmente sobre a necessidade de proteger quem não tem voz. Uma criança perdeu a vida, um futuro foi interrompido. O caso passou a ser investigado como homicídio qualificado. A polícia reuniu provas, depoimentos e laudos técnicos. O acusado segue preso e à disposição da justiça. Enquanto isso, a família da criança enfrenta um luto impossível de medir. A mãe perdeu o filho da forma mais cruel possível. Além da dor irreparável, ela enfrenta a exposição pública, os julgamentos e a necessidade de seguir vivendo. Nenhuma mãe deveria enterrar um filho.
E nenhuma mulher deveria ter sua dor transformada em espetáculo. Esse caso escancara problemas graves: violência doméstica, uso de filhos como instrumento de vingança, falta de apoio psicológico em conflitos familiares. Raiva não pode ser maior que a responsabilidade. Separação não pode virar sentença de morte. No fim dessa história, não há reviravolta, não há justiça que devolva o que foi tirado. Só existe o vazio deixado por uma criança que não teve a chance de crescer. Um menino de 4 anos que deveria estar aprendendo a escrever o próprio nome, brincando, sonhando. Esse caso não precisa ser lembrado pelo horror, precisa ser lembrado como um alerta. Alerta de que conflitos não resolvidos destroem, de que silêncio também machuca, e de que crianças precisam ser protegidas sempre. Se essa história te tocou, que ela te faça olhar com mais atenção para os sinais ao seu redor. Às vezes, agir a tempo pode salvar uma vida. Se você acha importante que histórias como essa sejam contadas com respeito e consciência, deixe seu like e se inscreve no canal para acompanhar outros casos analisados com responsabilidade. Obrigado por ficar até o fim. Que essa criança seja lembrada não pelo crime, mas pela vida que merecia ter vivido.